também dá valor ao dedo do treinador, ele pegou o Rodrigo e falou assim, ó, toma conta do Arrascaeta. E o moleque tomou conta. Tomou conta, fisicamente mais inteiro, mais jovem. Custou, né? O Arrascaeta botou bola na trave, óbvio, trabalhou. Esses 20 minutos é difícil no início de jogo, o raciocínio do Arrascaeta é muito mais rápido que o dos outros. Então, a gente vê um moleque de 20 anos começa, aí chega toma o primeiro drible e já fica ressabiado. Mas o Barbieri falou assim, não, encosta, não deixa ele jogar. Aí, fisicamente, ele cai um pouquinho, o moleque. Já não deixou ele fazer mais nada. O meio campo do Vasco parece ter mais vitalidade que o do Flamengo, né? Isso é bem óbvio até pelos garotos que estão jogando. Inclusive o Marlon Gomes, quando ele entrou, ele foi bem na partida, né? Sofreu pênalti. E aí o André acabou vindo fazer a função de primeiro volante ali, encaixou bem também, né? Então acho que é um meio campo que tem muita vitalidade. Só para lembrar, o Marlon e o André eram a dupla de volante de meio campo do Vasco no Sub-20. E sobraram na seleção, muito... Pois é, e sobraram na seleção. Então, assim, esse meio de campo, eu acho que foi um ponto muito forte do lado do Vasco. Muito forte. E aí tem o Peck também ajudando do lado direito, né? Foi, por algum momento, ali secretário de lateral, ajudando muito, porque é um lado que é mais forte do Flamengo. Isso aí é muito óbvio. Em compensação, o lado direito do Flamengo, ofensivamente, eu acho que deixou muito a desejar. Né, com o Everton Ribeiro e o Varela. O Varela veio errando muito naquele último terço da questão ofensiva. Tanto que entrou o Mateuzinho depois. E também é outro jogador que, para mim, está pedindo passagem. Tem, obviamente, coisa a melhorar defensivamente? Ele tem. Mas, na frente, eu acho que ele consegue ser um pouco mais parecido com o nosso outro lateral, que é, né, aquele que todo mundo ficava falando, a gente vai sentir falta dele, mas sentir falta, e realmente ele está fazendo muita falta. Isso aí é verdade, porque é um jogador que apoiava muito pelo lado direito. O Rodinei é um jogador que apoiava muito pelo lado direito. E aí o Mateuzinho consegue entregar um pouco mais. Então tem esse lado direito também. O Everton não foi tão bem ontem. Até esse momento, o trabalho do Barbieri dá um banho no do Vitor Pereira. Porque se a gente for pensar em evolução, pega o Vasco do começo da temporada, o que o Vasco jogava e o que o Vasco joga hoje. Como o Vasco está acertadinho, como o Vasco joga, na minha visão, melhor a cada semana. E o Flamengo meio empacado, assim, meio sem a gente saber para onde vai. E até o argumento da mudança de treinador, o Barbieri tem. Porque ele também, como o Vitor, chegou para um time novo. E no caso do Barbieri ainda, é um time novo mesmo, muitas contratações. O Vasco é outro em relação ao Vasco que jogou a Série B. Então, contando tudo, eu acho que o trabalho do Barbieri é espetacular até aqui, cara. E a comparação com o Vitor Pereira fica covardia até, o que o Barbieri já conseguiu fazer com o Vasco e que o Vitor Pereira ainda não conseguiu fazer no Flamengo. E se a gente olhar o início do ano do Vasco, quando foi fazer os amistosos nos Estados Unidos... era um time que tinha muita dificuldade na saída de bola, por exemplo, né? A bola batia ali, o Léo não sabia muito o que fazer, etc. E hoje você consegue ver no Vasco uma saída de bola muito clara, assim, muito inteligente. O Léo vem jogando muito bem, inclusive, né? Vem sendo um jogador que vem fazendo diferencial. Tem o Piton também, que no Corinthians era um jogador que era 12º, ou entrava, nunca foi titular e vem também desempenhando bem. O Mita vem desempenhando bem. Então eu concordo que se a gente comparar um Flamengo e um Vasco, a evolução do Vasco, é muito nítida. É um padrão de jogo. É um time que compete o tempo inteiro e, mais uma vez, ontem foi adaptável. Porque a gente sabe que o Barbieri é um treinador que ele é propositivo. Ele Quer ver o campeão do Vasco? Como a gente mostrou o Vitor Pereira, vamos ver agora o trabalho de quem venceu, né? O trabalho do Vasco com a Aline citando o reforço ali no meio campo. Então o Vasco começou com o Léo Jardim, o Pumita, o Miranda, o Léo e o Piton, que é a linha tradicional de defesa. A novidade foi que o meio-campo teve Rodrigo, André e Jair. Aí o Alex Teixeira, que ontem não fez um grande jogo, ele vinha jogando super bem. Ontem foi discreto, né, na comparação com o que ele vinha jogando. O Pedro, adorei a atuação do Pedro Raul ontem, achei que mudou um pouquinho do posicionamento do Alex, né? Ele estava jogando quase que por dentro, encostado no Pedro, e ontem ele teve que abrir, e aí você tem uma exigência física e uma recomposição maior. Exato. Né? Eu acho que ele e o Peck tiveram essa função no jogo de ontem, eu acho que ficou muito claro, né? E o Pedro Raul foi muito importante para ele segurar a defesa do Flamengo ali. Para mim, no primeiro tempo, ele sobrou contra o Davi Luiz, por exemplo, né? Fez muita diferença ali, era o cara que prendia essa bola. Então, eu acho que, obviamente, o momento do Vasco com o Barbieri, mais uma vez, é um treinador que ele é propositivo, ele gosta de jogar para cima. Mas para encarar um adversário como o Flamengo, ele foi lá, se adaptou e deu super certo. Deu super certo. Então, acho que o momento do Vasco tecnicamente, obviamente, que é abaixo do Flamengo, isso é indiscutível, mas o Vasco mostra que ele consegue competir. Então, eu acho que sim. Acho que sim. E aí ele colocou o Campasso no lugar do Miranda, só para concluir, né? O Campasso no lugar do Miranda, colocou o Barros no lugar do Jair. O Marlon Gomes no lugar do Rodrigo. O Rodrigo fez uma partidaça ontem, o Marlon Gomes entrou bem e o Figueiredo no lugar do Gabriel Peck. E depois o Nenê
no lugar do Alex Teixeira. Para mim, o time caiu com o Nenê, cara. O Nenê não Campasso é conseguiu... Capasso? Capasso. Capasso. Acho que é Capasso. E jogou muito bem. E ele entrou não... muito bem. Sim. A tua comparação foi muito inteligente, porque você não comparou jogadores, elenco, nem qualidade de time. Você comparou os dois treinadores e o trabalho de cada um. E aí dá para concordar que o Barbieri está à frente, nesse momento, do Vitor Pereira. Dá um banho no Vitor Pereira. Só que, admitamos, né? Você melhorar o que é bom é muito mais difícil do que você partir da plataforma que o Vasco está partindo. O Vasco está reconstruindo. Tem razão. Para o Vasco, qualquer vitória sobre o Flamengo, numa fase de classificação, buscando algo completamente diferente do Flamengo dentro da competição, tendo um contexto totalmente oposto, com uma postura mais defensiva, usando a ansiedade do adversário, faz diferença. É outro estágio para você comparar, mas a tua premissa é inteligente. A premissa parte do ponto de vista da evolução. Sim. Então, por exemplo, o primeiro bom jogo que eu tenha visto do Vasco foi contra o Fluminense, na 8ª rodada. Ele perdeu aquele dia. Mas, assim, o Vasco deixou uma imagem, ali está nascendo um time. E de lá para cá, o Vasco foi jogando melhor. Até chegar no jogo de ontem, que para mim é o melhor do Vasco na temporada, dado o grau de exigência do clássico e o fato de o Vasco enfrentar um time tecnicamente superior. Quando você olha pro Flamengo, essa setinha para cima que eu vejo do Vasco a cada rodada, eu não enxergo no Flamengo. Pelo contrário, eu vejo que o melhor jogo do Flamengo na temporada, aliás, o único grande jogo mesmo do Flamengo na temporada, foi contra o Palmeiras, no dia 28 de janeiro.